quando comecei a compor profissionalmente, em 1972, o primeiro viés que eu abordei foi exatamente o da africanidade. Essa africanidade quase que latente dentro da gente, não muito explícita, não muito expressa. Mas é engraçado, eu fui procurar um referencial em 1972, eu já tinha 30 anos de idade. Fui buscar um referencial de africanidade na Bahia. Compus a primeira música gravada, Alcione, a nossa cantora Alcione gravou, uma coisa que dizia assim: quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Aí falava de Bahia, umas coisas assim, parceria com o Reginaldo Bessa. No ano seguinte gravei um outro, tem dendê no jeitinho dela. Esse tem dendê aí já foi mais elaborado, foi como se fosse uma reprodução do som do berimbau. Tem dendê no jeitinho dela, na cor de canela, tem dendê. E tematizando Bahia de novo, quer dizer, como a africanidade na Bahia sempre foi mais expressa, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, cheio de África aqui dentro, e não se apercebia muito, né? Isso veio depois com uma consciência maior e tal, com um aprofundamento. Mas a minha obra tem uma vertente, tem um lado dela que é todo bastante africano. Mas tem um outro que é isso que eu te falei, da africanidade latente. Eu tenho eu sou muito carioca, né? Minha obra é muito centrada em cima dessa minha vivência carioca. E é uma vivência que não deixa de ser uma vivência africana também, afro-carioca, a coisa do samba, da vivência nos ambientes do samba, nos ambientes suburbanos. Eu acho que, então, a África está presente na minha obra, a obra litero-musical, dessas duas formas. Ou de uma forma expressa, eu, por exemplo, tenho uma série de sambas que foram compostos no contexto do Grêmio Escola de Samba Quilombo, Candeia, né? Que são expressamente. Tem um samba chamado Nosso Nome, Resistência. Uma gravação da Alcione também, foi o título de um dos LPs da Alcione na década de 80, que é uma coisa, né, forte, uma coisa que diz como inclusive enumera alguns movimentos de resistência negra. É um samba enredo. Palmares, balaios, malês, alfaiates, fugas, guerrilhas, combates, mão na cara, dedo em riste. É o Black Power falando aqui, falando dentro de mim e tal. Isso na década de 80, né? E a gente continua fazendo, mas tem um traço interessante. Quer dizer, eu sou um compositor profissional. Então é um tipo de repertório que não é muito absorvido, né? Pelos cantores, pelos intérpretes. Aí eu tive que fazer o quê? Fiz um disco, na época um LP ainda, que depois saiu em CD. Primeiro disco, só tematizando a África, chama-se Negro Mesmo, onde foi de 81, 82, 83, por aí assim, em que eu visito os ritmos, né? O jongo, o calango, a africanidade musical no ambiente do Sudeste, o ambiente do Rio de Janeiro. Isso foi em 83. Em 95, por ocasião do tricentenário de Zumbi dos Palmares, eu fiz um outro disco com a mesma característica. E esses dois discos foram reunidos depois, quando eu fiz 60 anos, num disco comemorativo. Bom, então é um repertório muito pouco assimilável, né? Porque a indústria musical, ela tem os seus envolvimentos com a coisa internacional, tem os seus envolvimentos com essa globalização, né, que reduz tudo a uma coisa só, e a música popular, segundo esses
esses entendimentos, não é uma coisa feita para pensar, é coisa para divertir, para distrair. Então fica um pouco perdido essa minha vertente, essa vertente do meu repertório fica meio perdida aí por conta da grande indústria. Mas o outro lado, que é o lado carioca, que é o lado da sátira, é o lado da crônica de costumes, esse aflora bastante mais. E nesse também a gente exercita essa africanidade não expressa, né, da qual eu falei. Então eu acho que a África está presente na minha obra de uma maneira total, assim como está presente na minha vida. Eu não me imagino um ser vivente sem os compromissos que eu tenho com a África, principalmente de natureza espiritual, né? Eu tenho uma profunda ligação pela via espiritual, talvez até mais do que política, né? Mais filosófica do que política. Então a África está presente na minha vida toda, eu sou um afro-brasileiro mesmo.